começar. Boa noite! Estamos dando início aqui mais uma live do Sintect MG. Dessa vez a gente vai debater a precarização nas relações de trabalho. Bom, a gente tem visto que a crise sem precedentes do capitalismo, que vem se arrastando desde 2008, ela tem usado a pandemia como pretexto para acelerar a retirada de direitos e achatar o salário dos trabalhadores, precarizando as relações de trabalho. Tudo para manter as taxas de lucro da grande burguesia mundial. Isso veio também acompanhado de um aumento do desemprego, né? O percentual de pessoas ocupadas entre a população em idade de trabalhar sofreu uma queda de 5 pontos percentuais no trimestre que foi encerrado agora em maio, chegando a 49,5%. Inclusive, é a primeira vez na série histórica da pesquisa que esse nível de ocupação ficou abaixo dos 50%. Temos visto junto a isso as privatizações, que também têm se agravado, que privatização é sinônimo de precarização, demissão em massa, queda na qualidade do serviço, aumento dos preços, né, a carestia para a população. Então, para debater esses temas e um pouco mais, a gente trouxe aqui o presidente do Sindago-MG, que é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Purificação e Distribuição de Água e Serviços de Esgotos do Estado de Minas Gerais, o Eduardo Pereira. A gente chamou o presidente do Sindicato dos Aeroviários de Minas Gerais, Paulo Tasso, que já deve estar chegando aqui com a gente, o presidente do Sintect MG, Sindicato dos Correios de Minas Gerais, o nosso anfitrião, Robson Silva, e o presidente do Sindimetro MG, que é o Sindicato dos Empregados em Transportes Metroviários e Conexos de Minas Gerais, o Romeu. Bom, para começar aqui, vamos chamar para fazer essa primeira fala. Romeu, podemos começar com você? Sim, boa noite a todos que estão assistindo a nossa live aí, né? É uma honra estar aqui na presença de representantes de categorias extremamente importantes e principalmente de pessoas comprometidas com as suas respectivas categorias e com a classe trabalhadora de maneira em geral, né? Eu, como atual presidente do Sindicato dos Metroviários, mantenho contato direto, né, o sindicato mantém contato direto com os representantes dessas outras entidades. O Robson, mais recentemente, nós nos encontramos na prefeitura, também para tratar dessas questões em relação à pandemia, ao distanciamento social, né? Então, a gente está aqui hoje buscando as consequências dessa pandemia nas relações de trabalho, né? E o que a gente tem percebido é que tanto o poder público, né, quanto o próprio Assembleia Legislativa, o poder legislativo, eles estão trabalhando no sentido de precarizar ainda mais uma relação que já não era tão favorável ao trabalhador, e agora, nesse momento de pandemia, onde o trabalhador perde, né, prejudicado, vamos dizer assim, uma das suas principais armas, que é a mobilização, porque se nós quisermos salvar nossas vidas, nós não podemos desrespeitar as orientações daqueles que são especialistas da área de saúde, né, que é o distanciamento social, evitar aglomerações e tudo mais. Essa arma de manifestação, onde a gente ia para as ruas, onde a gente podia pressionar tanto o poder público quanto os deputados, senadores, né, aqueles que legislam, essa ferramenta ela ficou prejudicada. E nesse momento, né, onde a mobilização dos trabalhadores está prejudicada, todos conspiram, né, e planejam retirada de direitos e impõem retirada de direitos históricos de categorias, das diversas categorias. Também coloca em xeque, né, a relação de trabalho já existente, ou seja, os contratos de trabalho firmados são passíveis de ser alterados, como ficou aprovado agora na última MP que o Bolsonaro sancionou, e sempre com o viés de retirar direitos, né, de fragilizar essa relação de trabalho.
nunca com o objetivo de garantir os direitos, no mínimo o que já estava, né? É sempre com o intuito de retirar. E isso é resultado desse poder público que está aí, no momento político, pelo que o Estado passa, pelo que o país passa, com o objetivo de realmente implementar uma nova modalidade da relação de trabalho. E o que é pior, a gente não tem nenhuma garantia que isso vai ser restabelecido pós-pandemia, né? Um outro fato importante é a gente dizer aqui que não foram os trabalhadores, né, que deram causa ao momento que o país e o mundo está passando em relação à pandemia, mas querem colocar mais essa conta nas costas do trabalhador, né? É nós que estamos aí trabalhando, que estamos aí, principalmente profissionais que estão aí nas atividades que são consideradas aí essenciais, né? Todos eles estão abarcados, ninguém está sendo privilegiado, ou seja, o ataque vai vir para todos, independente se você é um trabalhador de um serviço essencial ou de um trabalhador que não está numa atividade que hoje, pelos motivos da restrição, do distanciamento social, não está funcionando. Então, qualquer que seja a sua relação de trabalho, qualquer que seja o seu segmento, você será afetado com as medidas que estão sendo aí, a passos largos, né, sendo implementadas contra os trabalhadores, contra direitos dos trabalhadores, direitos históricos, né, até acordos coletivos são colocados em xeque, ou seja, não existe garantias de um acordo coletivo. Se você tem um acordo, sua categoria tem um acordo coletivo aí vigente, ele pode ser alterado, ele pode perder a validade, que foi a parte que a MP lá tinha uma certa proteção e que o presidente, né, seguindo a sua linha extremista, de extrema-direita, vetou, né? Então, os próprios acordos coletivos estão aí no limbo, na berlinda, dando insegurança ainda mais a todos os trabalhadores. Então, é isso. Isso aqui é um breve cenário do que a gente tem aí em relação a tudo que está acontecendo, não para todos os trabalhadores, tá? Para todos, isso vai afetar todos. E uma grande preocupação no momento onde as condições são totalmente adversas, seja no aspecto da saúde, seja no aspecto da relação de trabalho, adverso aos trabalhadores, ações covardes, que são, esse não tem outro nome, se você não dá direito à pessoa de reagir, quando a pessoa não tem menor possibilidade de reação, você implementar leis, medidas provisórias, alterações no sistema previdenciário, você fazer uma discussão, né, de assuntos que você tem interesse, que o poder público tem interesse em implementar há muito tempo, não é de agora, e agora, aproveitando-se dessa pandemia, como já disse o ministro, né, do Meio Ambiente, né, deixar passar a boiada. Então, não me surpreende nada que vem do governo federal ou do governo do estado, porque são pessoas comprometidas com o capital, né, são pessoas comprometidas com os grandes empresários, né, e estão a serviço não da população, mas dos seus próprios interesses. Obrigado aí, e vamos seguir. Encerro por aqui minha fala nessa etapa. Obrigada, companheiro Romeu. Bom, gente, o pessoal que está em casa, só relembrando, tá? Agora estamos ao vivo aqui, a live do Sintect MG, a gente está discutindo a precarização nas relações de trabalho, estamos aqui com os companheiros do Sintect MG, do Sindágua, Sindimetro e o companheiro do Paulinho. Fugiu aqui o nome do seu sindicato, meu filho. Aeroviários. Aeroviários, isso. Eu ia falar metroviário de novo. Bom, cabeça às vezes. Então, vamos... você que está em casa pode participar da live, mande sua pergunta, mande seu comentário, depois a gente vai ter uma rodada aqui que os nossos expositores vão responder as perguntas do pessoal que está em casa. Então, manda lá,
compartilha, é extremamente importante a gente compartilhar essas iniciativas para que mais pessoas sejam alcançadas, que esse debate, que é político e que a gente busca sempre trazer pessoas que vão colocar sobre o cotidiano da vida da população toda, né? Porque o trabalhador do correio, ele também usa o metrô, também utiliza água, o trabalhador da água, ele também precisa do carteiro. Então, a gente está buscando essa unidade na prática, né, na luta. Então, abordar os problemas de cada uma das categorias aqui e abordar o problema da população como um todo. Por isso que essas lives são importantes e por isso que a gente precisa tanto compartilhar. Então, deixa o seu joinha, compartilha, comenta, curte, dispara geral para a galera, beleza? Bom, Paulinho, já que eu cometi a gafe de esquecer o nome do seu sindicato, vou passar a palavra para você fazer sua consideração inicial, pode ser? Pode ser, sim. Então, tá escutando direitinho aí? Estamos ouvindo, sim. Ah, tá. Primeiro, boa noite a todos. É um prazer estar participando com vocês aqui, dividindo aí a tela com o Robson, que para mim é exemplo de pessoa, não só de sindicalista, mas como de pessoa também, sabe? E o momento é difícil. Nós estamos passando aí, não é nem a precarização, parece que é um castigo, né? Nós estamos tendo um castigo, está sendo castigado. Os trabalhadores estão sendo castigados nesse momento. Perda de direitos, anos já conquistados, remanejamento de direitos, e realmente, no final, a gente entende que é um castigo. E é um prazer estar participando com todos e estou aí para contribuir no dia de hoje com esse debate que é tão rico, que é a precarização, né? E estamos aí, tá? Boa noite a todos. Passa a palavra. Obrigada, Paulinho. Bom, Eduardo, vamos entrar com você, então, para você fazer suas considerações. Boa noite a todos os companheiros e companheiras. Estão me ouvindo bem? Está me ouvindo, sabe? Estamos ouvindo. Ok, perfeito. Porque às vezes o telefone cai, então para não ficar falando sozinho aqui, eu fiz essa pergunta. Robson, uma boa noite para você, meu amigo e companheiro. Obrigado por esse convite, né? Eu sei o companheiro de luta que você é, né? Na verdade, não só você, mas toda a sua categoria. Ao companheiro Paulinho, uma boa noite. Eu prazer em te conhecer. Eu não te conheço pessoalmente ainda. Eu tenho certeza que nessas longas estradas aí de luta, né, por um movimento sindical justo e pela classe trabalhadora, né, nós vamos ter a oportunidade de nos encontrar também. Ao grande companheiro Romeu, eu vi aí a brilhante apresentação que ele fez no início aí. São diversos elementos para pouco tempo, né, que ele explorou. Eu consegui captar aqui, né, vários fatores que assimilam com a nossa categoria também, e a todos vocês que estão nos assistindo. Eu acho que é um tema muito importante nesse momento, né, num cenário onde que estão tentando destruir a classe trabalhadora. Vale lembrar aí que a precarização da relação do trabalho começou lá em 2017, quando teve aquela estrondosa reforma trabalhista, né? Foi lá que os trabalhadores começaram a ser derrotados, onde eles queriam derrotar os trabalhadores, só que eles esqueceram que a classe trabalhadora é uma classe muito unida, onde uma categoria está sofrendo, a outra abraça a outra também, né? É um exemplo dessa live aqui, onde tem aqui diversas categorias representadas, né? Também não conta nessa live aqui também, mas a gente vê aí o trabalho do Sindialeto, da própria CUT também, né, o do Sindiúti, dos sindicatos que são parceiros aí desses movimentos. Vamos lá. Como que acontece hoje no nosso setor de saneamento? Né, a gente vê aí, depois dessa brilhante apresentação do Romeu, onde que ele fala aí da questão do boi, da boiada, do Ricardo Salles, né, onde que ele queria aproveitar esse momento de pandemia. Aconteceu isso com a gente aqui também, né, no setor de saneamento, onde passou aí ao projeto de lei 4162, que vai precarizar, de fato, o setor de saneamento, as relações de trabalho também. Qual que é a principal coisa, a principal medida que tirou do projeto de lei 4162? Acabou com os contratos de programa. Né? O que é o contrato de programa hoje?
Hoje o prefeito, ele tem uma concessão, ele quer colocar uma empresa pública, né, no município, ele vai lá e faz um contrato, né, juntamente com a Câmara Municipal, e assina, e aí entra a empresa estatal no município. Ou ele também pode terceirizar, né, ele pode terceirizar, pode fazer licitação, e ainda também é uma empresa privada. Com a Lei 11.445, já dá essa condição de uma empresa privada entrar no município e, né, atuar no estacionamento. Com o projeto de lei 4162, eles estão obrigando os prefeitos a fazerem licitação, né? Isso facilita demais a iniciativa privada, né? Para entrar, para atender o serviço de saneamento, cujo serviço não é para ser mercadoria, né? Tem aquela logo que a gente sempre faz e usa, né? Que água e energia não são mercadoria, como de fato não é, né? E nesse momento de pandemia, é que a gente vê a importância de todos os trabalhadores e trabalhadoras que prestam serviço para essas atividades essenciais da população. Sem água, né, o companheiro falou anteriormente aí, sem água, né, a gente não sobrevive nessa pandemia. Sem energia, muito menos. O serviço, né, dos Correios aí, todo mundo quer ficar em casa, né, se puder, fique em casa. Mas a gente espera que aquelas compras que a gente faz na internet, ela chega na casa da gente, aquela cartinha lá que a gente está precisando, né, chega na casa da gente. Então, a gente trata aqui de serviços essenciais. E é nesse meio, nessa pandemia, nesse cenário que nós estamos vivendo, é que a gente vê também a essencialidade, né, das redes de internet, telefonia, que hoje são privadas. A gente vê aí os professores sofrendo para dar suas aulas online, e enquanto isso a gente vê aí que mais da metade da população e dessas crianças não tem acesso à internet. Então, se fosse pública, a população hoje estava cobrando, né, o acesso à internet para essas crianças. Isso aí num cenário onde a gente tem aí, né, um alto índice de desemprego. Nós temos hoje no Brasil 29 milhões de desempregados e 39 milhões de empregos informais. E destes, 24 milhões trabalham por conta própria, né, e 4,5 milhões são domésticas. E o que me preocupa, companheiros, é que 13 milhões, né, são sindicalizados, e o restante não são. Isso a gente pôde olhar aí naquela questão da greve dos entregadores, né, de APP, onde eles reivindicaram aí sozinho, né, sem ser representado por um sindicato da classe, e com várias entidades sindicais e várias centrais sindicais sendo solidários à luta, a gente viu aí quais que foram as reivindicações dessa categoria, né? Eles pediram aí o aumento do valor por KM, o aumento do valor mínimo, o seguro de roubo e acidente, o auxílio pandemia, são fatores mínimos que um trabalhador precisa para não se tornar o seu trabalho escravo, né? E nesse momento, onde que a gente vê aqui os diversos movimentos sociais, os diversos movimentos sindicais, unindo e tendo força com essa categoria que estava sozinha, que estava isolada, onde que a gente vê aqui a luta de todos os trabalhadores, né? Então, é um momento de união, é um momento onde a classe trabalhadora vai estar unindo, independente de seu sindicato, né? Aquela questão de cada um segurar a mão do outro, ninguém solta a mão de ninguém, mais sentido do que nesse momento. E nós, na Copasa também, nós não estamos vivendo um cenário diferente. Nós temos aí uma diretoria, né, depois que entrou aí o governo Zema, que sempre falou que queria, entrou uma diretoria aí que quer acabar com a garantia de emprego dos trabalhadores. E eu tenho certeza, Robson, que nessa live aqui, tem diversos trabalhadores da Copasa que estão nos assistindo, para tentar entender, né, o que passa no setor metroviários também, nos Correios, né, dos aeroviários também, porque são pautas comuns, são pautas onde a categoria ela luta por simplesmente manter aquilo que já foi conquistado anos atrás. E a garantia de emprego é aquela principal conquista. Então, essa gestão que está aí, que foi indicada pelo governo Zema, né, que é uma gestão
de forasteiros mesmos, que veio lá da iniciativa privada, são essas pessoas que estão querendo acabar com a garantia de emprego dos trabalhadores e trabalhadoras da Copasa. Tem um ano que nós estamos, né, negociando com a database de 1º de maio de 2019, e nós não conseguimos fechar uma negociação com essa gestão, porque eles simplesmente estão aproveitando a reforma trabalhista e estão querendo retirar a nossa garantia de emprego, acabar com algumas de nossas conquistas e também pegar parte da participação dos lucros dos trabalhadores. Então, é nesse cenário que nós estamos trabalhando. Eu nem contei meu tempo aqui, eu espero que, para início, eu dei uma pequena contribuição, Sara, e aí nas perguntas a gente vai tentar aprofundar mais no momento. E, Robson, estamos juntos aí, meu amigo. Obrigada, Eduardo. Ótima exposição. Bom, só ler alguns comentários aqui, que o pessoal já está comentando bastante lá nas redes. Colocar aqui, ó, parabéns, Romeu, precisamos unificar a classe trabalhadora para lutar contra esses ataques. A Eliane Novaes colocou, importante debate promovido pelo Sintect MG, fundamental fazer a escuta e o debate com todas as categorias de trabalhadores que vêm sendo totalmente impactados pela contraofensiva deste governo. O Tony também colocou aqui, Tony Sérgio, que é presidente do Sintect PB da Paraíba. Boa noite, companheiros. O Sintect PB acompanhando o debate e conclama todos os ativistas, sindicatos, movimentos sociais a formar a frente única. Bom, antes de eu passar para o Robson, que é o nosso anfitrião, eu queria aqui retomar um pouquinho da fala com o presidente do Sindicato dos Aeroviários, o Paulinho. Paulinho, se você pudesse fazer uma explanação dos problemas relacionados à precarização de trabalho, nas relações de trabalho na sua categoria, para a gente ter o pessoal de casa ter um panorama do que está acontecendo no seu sindicato. Pode ser? Bem, pessoal, é o seguinte, a situação ficou drástica quando veio realmente a reforma. Mas antes da reforma, um momento um pouquinho antes, essa década foi muito ruim para os aeroviários. Não foi uma década boa, não. A gente vai ter que apagar ela na próxima década, essa década que passou. Ou melhor, que está para se encerrar. Lembra-se que houve a diminuição de uma parcela do seguro-desemprego, antes de vir a reforma. Então, parece que o empresariado já estava sabendo que coisa ruim estaria para acontecer e diminuíram uma parcela do seguro-desemprego. Então, por quê? Porque muitas das vezes a pessoa que está trabalhando, ela não pensa no desemprego. Ela só vinha a pensar no desemprego depois que perde o emprego. Então, a nossa luta, naquele momento, foi o sinal que acendeu. Opa, está vindo coisa ruim por aí. E realmente a coisa apareceu e aconteceu. Veio lá do TST que a convenção coletiva não ia ter ultratividade. Também isso era ruinoso, porque se acaba que o direito, em vez dele permanecer, a empresa poderia tirar, naquele momento ali, o vale alimentação, que é conquistado na convenção coletiva, o adicional noturno nosso, que é na cifra de 40%, é acima da CLT, a nossa hora extra também é acima da CLT, que prevê 50%, a nossa é 150%. Então, essas coisas poderiam se acabar. E a gente reunido no sindicato, junto com a nossa federação também, que aí abrange o Brasil todo, começamos a discutir situações que mantessem esses direitos nas convenções coletivas. E não tinha uma outra forma, a não ser de chamar o trabalhador para participar. Porque muitas das vezes o trabalhador que recebe mensalmente lá, ele não sabe que ali o que ele está recebendo foi uma coisa conquistada lá no passado. Muitas das vezes ele acha que é uma obrigação dele estar recebendo aquilo. E começou a perceber que ele poderia perder essas coisas. E aí, com a reforma trabalhista, naquele momento, a nossa preocupação, porque a reforma trabalhista, na verdade, não é reforma, né? É uma deforma. Você não entra para reformar uma casa e sair pior da reforma. Então, isso é uma deforma. Reforma é aquele negócio que você ajeita
e fica melhor do que estava antes. E com essa reforma trabalhista, ela vem embutido também a reforma sindical. E a reforma sindical era uma só. Tira dinheiro do sindicato. Acaba com o sindicato tirando dinheiro. E a gente percebeu isso agora, porque essa pandemia afetou direto o bolso do empresário, do patrão. E lá no passado, a nossa pandemia foi ter tirado a receita dos sindicatos. E tiraram de forma abrupta, não conversaram com ninguém, simplesmente chegaram, amanhã vocês não tem mais, e se viram. Tem muito sindicato por aí, é assim que eram os argumentos do passado. Então, de lá para cá, a gente só vinha sofrendo pancada. Só vinha sofrendo pancada. E aqui nos Aeroviários, eu até cheguei nesse momento a encontrar com o Robson lá em Brasília. A gente estava saindo do TST, a gente tinha conquistado lá a Assembleia Soberana, lá com o ministro o Emanuel. E aí eu encontrei até com o Robson no aeroporto para embarcar para Belo Horizonte de volta. O Robson também estava voltando de Brasília, numa demanda deles lá. E aí eu mostrei para o papel para o Robson, falei, Robson, isso aqui não está assinado ainda não, mas isso aqui está para vir. E de lá para cá a gente foi preocupado, na verdade, em resolver o problema do sindicato, porque resolvendo o problema do sindicato, a gente mantém o sindicato vivo, para lutar para os trabalhadores. Porque não adiantava a gente ir para uma guerra sem arma, sem alimento, porque, infelizmente, a gente tem que ter a receita para poder fazer isso tudo. Então, naquele momento, a gente intensificou essa postura, encontramos saídas, tá? Hoje a gente tem uma saída no setor nosso que o que o sindicato negocia fica com a primeira parcela. O que significa isso? Nós temos, durante o ano letivo, a gente consegue 13 reajustes no salário do trabalhador. É o seguinte, se a gente consegue lá 2% de aumento, vem 2% de aumento em janeiro, fevereiro, março, dezembro e também no 13º. Então, desses 13, a gente pediu um. É como se o sindicato tivesse construindo, ou melhor, fazendo um bolo, e depois que fizesse o bolo, ficasse com uma fatia. Então, o trabalhador teria o reajuste durante todos os 12 meses. E a gente ficaria com uma parcela. E essa forma foi muito bem aceita na nossa categoria. Foi aonde a gente conseguiu substituir a perda do imposto sindical. E agora, com essa pandemia, é a mesma coisa que aconteceu com a gente lá no passado, hoje está acontecendo do outro lado. Está acontecendo com o patrão. Tiraram dinheiro deles de forma abrupta. E quando tira dinheiro do patrão de forma abrupta, a primeira coisa que ele vai fazer é cortar o cano que está saindo a água pelo ladrão. Então, ele vai o quê? Cortar a cabeça. Ele vai diminuir a empresa. Ele vai demitir trabalhadores. E isso aconteceu no nosso setor. Então, lá em abril, as empresas já começaram a conversar com a gente, fazendo propostas para poder passar pela pandemia. E essas propostas, todas as 3 empresas fizeram de forma diferente uma da outra. A Latam praticou uma coisa, a Azul praticou outra, e a Gol também praticou outra. As internacionais também praticaram. Mas aí vamos falar das 3. E as 3, os 3 empresários, os 3 presidentes, um pensando diferente do outro. E aí eu vou fazer uma analogia aqui num grande estádio de futebol, num jogo de futebol. No jogo de futebol é onde se reúne aí um maior número de pessoas. Então, ou seja, se você ficar ali observando as pessoas ali no estádio, você vai ver que a reação da população é completamente diferente uma da outra. Tem os otimistas, tem os pessimistas e tem aqueles que reclamam de tudo. E nos patrões é exatamente isso. Nós percebemos que durante esse período, o presidente da Latam é completamente pessimista. Foi completamente pessimista nas negociações e negociar com gente pessimista é a pior coisa que tem.
a coisa vai acabar, a aviação não volta ao estado que era antes, e as pessoas aprenderam a se reunir pela internet, não vai precisar mais de se locomover para fazer reuniões, os empresários. Foi desse jeito. No caso da Gol, foi já diferente. Ele foi um pouco otimista. A ideia lá era o seguinte: ninguém desembarca. Vamos criar aqui uma fórmula onde não haja demissão e a gente consiga passar dessa pandemia com todo mundo a bordo. Isso foi criado um texto dessa forma. E hoje está todo mundo lá com estabilidade. No caso da Azul, é aquele reclamão. Tá? Ele reclamou de tudo, reclamou que a legislação brasileira não dá mais, é muito retrógrada. Por quê? Porque ele é americano. E lá na América o negócio, a aviação é mais livre. Então, essa foi as 3 visões. E com a reforma, com a perda de direito, a gente saiu para o ataque para garantir a nossa convenção coletiva, aonde nos assegura os direitos que a reforma veio a tirar. Por exemplo, demissões em massa. No nosso setor não pode ter demissões em massa e a reforma, exemplo, tá, gente? A reforma veio autorizar essas demissões em massa. Então a gente está segurando as coisas na nossa convenção coletiva com muita luta. Obrigada, Paulinho. Você desculpa, é porque a gente tem um horário, enfim. Não, sim. Minha aí obrigação é chata, né? Bom, só ler aqui alguns comentários. Ó, a Pamela Murta colocou aqui, ó: as empresas estatais dificilmente conseguirão competir com as empresas privadas, elas já vêm sendo sucateadas. A Rosane, que é a coordenadora do Sintect, coordenadora do SINDAD, Sindicato de Processamento de Dados de Minas Gerais. Boa noite, companheiros. Saudar esta rotina do Sintect MG, que tem envolvido as categorias, construindo um debate que rompe com o corporativismo e compartilha o conhecimento sobre as diversas categorias, fundamental para construirmos um plano de lutas em defesa dos trabalhadores. E o Wellington colocou aqui para a gente, ó: precarizar e assim colocar os trabalhadores e trabalhadoras de Minas Gerais no século das trevas. Então, o pessoal está comentando bastante. Mandem perguntas, tá? Que aí a gente vai ter uma rodada aqui para o pessoal responder as dúvidas da galera que está em casa. Bom, vamos passar então para o nosso anfitrião, Robson, para fazer suas considerações e expor os problemas dos Correios aqui em Minas. Bom, saudar todos os companheiros, companheira Sara, agradecer a presença aí dos companheiros Eduardo, né? Tá aí na luta, né, Eduardo? Marco de saneamento. O bicho vai pegar, hein? Privatização das águas. O metrô, companheiro Romeu, que uma luta incansável, né, Romeu? Pessoal, a CBTU não dá trégua. O governo querendo entregar de todo jeito o metrô nas mãos da iniciativa privada. O companheiro Paulinho, o setor dele está praticamente fechado, né, Paulinho? Nossa Senhora, você vai no aeroporto, a situação é terrível, né? E os empresários, eles descontam tudo nas costas da classe trabalhadora, né? O interesse dos empresários é só ver o lucro, né? Os empresários, eles não pensam no trabalhador. No Correio, gente, não é diferente. Nós estamos fazendo o mesmo debate. No Correio, a situação também é assim. O governo Bolsonaro, que é o nosso patrão, também quer retirar direito dos trabalhadores, né? Quer atacar a empresa pública, né? Privatizar a maior empresa de logística da América Latina, que é o Correio. E a gente está na luta para impedir, né? E a gente não poderia deixar de destacar que a situação da crise do capitalismo, né, mundial, ela é uma crise que há muito tempo não se via, né, do capitalismo. Uma crise pesada, em que no meio dessa crise, a gente tem uma outra crise, que é a crise sanitária. Uma crise sanitária que mostra, né, esclarece para todo mundo o quão desigual é o sistema que a gente vive hoje, que é esse sistema de exploração do homem sobre o homem, que é o capitalismo.
a pandemia ela mostra claramente que quem tem dinheiro consegue sobreviver, mas quem não tem, literalmente, está jogado para morrer. O governo Bolsonaro ele não se importa com as pessoas, a política é uma política genocida, né? É uma política de abandonar a classe trabalhadora, a população mais pobre, e ainda uma política oportunista de usar a pandemia para poder atacar ainda mais os direitos da classe trabalhadora. Bom, toda vez que o capitalismo entra em crise e não consegue ter os seus lucros, ele vai esfolar a classe trabalhadora e buscar aí retirar das costas da classe trabalhadora o lucro dela. Então é por isso que acontecem as reformas trabalhistas, reforma da Previdência, né? Acordos individuais, medidas provisórias que reduzem salário, reduzem jornada de trabalho, medidas que vão de encontro àqueles que detêm os meios de produção, né? Então, é muito importante a gente fazer o debate entre categorias, justamente para a gente entender que o problema dos aeroviários, o problema dos metroviários, o problema dos trabalhadores do saneamento básico é exatamente o mesmo problema que os trabalhadores do Correio passam. Então, é muito importante a gente ter esse debate entre categorias, né? Nós que já estamos acostumados com esse debate, né? Nós do Sintect MG, da LPS, que sempre estamos buscando aí o diálogo com todas as categorias para poder aproximar ainda mais, né? A gente participou ontem de um debate importante com os companheiros da Frente Brasil Popular e diversos partidos, um debate importante para a gente caracterizar esse momento e entender como é que nós vamos dar a resposta, né? Porque acho que esse é o X da questão. Como é que nós vamos enfrentar esse tanto de ataque? Como é que nós vamos enfrentar o Salles lá que falou que tem que aproveitar a pandemia para passar de baseada os ataques à classe trabalhadora? Como é que nós vamos enfrentar o Paulo Guedes, que, na visão dele, o servidor público é um inimigo mortal, que você deve colocar uma granada no inimigo? Então, assim, Paulo Guedes, por exemplo, já anunciou novamente que vai privatizar o Correio. O Correio está na linha de frente da privatização. É a primeira empresa. Bolsonaro fala isso toda semana. Os trabalhadores do Correio já lutaram muito contra a privatização e vão continuar lutando, né? E é por isso que a gente quer somar forças, porque esse debate aqui, além de um debate de exposição completa dos problemas que cada categoria está passando, também é um debate de unificação das lutas através de uma pauta mínima que a gente pode se entender nela e lutar em favor da classe trabalhadora. Então é muito importante, o companheiro Paulinho está aqui com a gente, né? O companheiro Romeu, o companheiro Eduardo, que eu sei que mais tarde tem live também, né? Lá do Sindágua. Nós vamos acompanhar também, fazer as nossas considerações e dizer que nós, trabalhadores dos Correios, estamos em campanha salarial. Nosso acordo coletivo, ele foi um acordo coletivo fechado de 2 anos, porém, o ministro Dias Toffoli, através de uma liminar monocrática, ele mudou a vigência do nosso acordo coletivo. Então, nosso acordo coletivo, ao invés de 2, vai ter 1 ano só. E acaba no dia 31 desse mês. Além da vigência do acordo, ele fez uma alteração no plano, no custeio do plano de saúde dos trabalhadores, que elevou a mensalidade da nossa categoria em mais de 100%. Então, muitos trabalhadores, inclusive, já deixaram o plano de saúde, né? Então, nós temos que lutar para reverter isso, e nós temos que lutar nessa campanha salarial, que as negociações começam agora no dia 10, para garantir os direitos que a gente tem, e vai ser uma luta muito dura, não só pelos direitos, mas pela vida dos trabalhadores. Essa luta nós já estamos fazendo aqui no estado de Minas Gerais. Nós estamos fazendo várias greves ambientais, que são as greves que são greves em defesa da vida, né? Do risco eminente que os trabalhadores estão passando no setor. É uma greve que é uma greve um pouco diferente da greve normal, né?
e os trabalhadores podem fazer de forma coletiva ou individual, e que está pipocando em cada setor, porque os trabalhadores não aguentam mais o descaso da direção dos Correios para com os trabalhadores que são caracterizados como serviço essencial em meio a uma pandemia mortal, né? Uma, uma reportagem na Rede Globo, antes de ontem, uma reportagem mal intencionada, né? Com aquela intenção de mostrar as debilidades que o Correio vem passando hoje, mas uma empresa altamente lucrativa tanto as mídias burguesas quanto aqueles que detêm os meios de produção fazem propaganda atentamente com o sentido de querer comprar as empresas. Porque ninguém ia querer comprar uma empresa que dá prejuízo. O Correio dá muito lucro, assim como o metrô dá muito lucro, assim como o Serpro dá muito lucro, assim como a Copasa dá muito lucro, né? E dando lucro ou não, essas empresas foram criadas para prestar um serviço de qualidade e essencial para a população brasileira. Então, a desculpa de que não dá lucro não serve para privatizar. Mesmo essa desculpa não cabe para os Correios hoje, porque a empresa de Correios vem anunciando todos os dias lucro em cima de lucro. E os trabalhadores, inclusive, na campanha salarial, têm que cobrar participação nos lucros e resultados da PLR. Nós temos que lutar em defesa dos nossos direitos, pela divisão correta da participação dos lucros, nós temos que lutar em defesa da vida dos trabalhadores, e nós temos que lutar contra a privatização das estatais, não só do Correio, mas dessa importante estatal, né, das importantes estatais como Petrobras, Copasa e várias outras que estão na linha de frente também, né, metrô, que estão na linha de frente da privatização. Então, eu encerro aqui a minha fala, saudando aqui todos os companheiros, né, participantes aqui dessa live, e que a gente possa ampliar a nossa voz através desse mecanismo importante que os sindicatos estão descobrindo, né, para poder fazer a interlocução com as suas categorias e mostrar que, mesmo com isolamento, a gente tem condição de se comunicar, e mesmo com o isolamento, a gente vai precisar de organizar uma luta firme, né? Tirar uma pauta mínima aí de luta em que a gente pode organizar uma junção das categorias e chamar também os partidos políticos, as centrais sindicais, as organizações de esquerda para fazer uma frente única das forças de esquerda, né? Que é a única saída que a classe trabalhadora tem pela frente nessa luta contra os ataques aí promovidos pelo governo Bolsonaro e todo o sistema capitalista de exploração que está colocado em nível mundial. Muito obrigado, Sara. Sara? Para você comentar como que isso está impactando nos trabalhadores. Oi, voltamos? Voltamos. Eu não sei se fui eu que caí, se foram vocês que caíram. Acho que todo mundo se caiu todo mundo. Eu achei que fui eu peguei e saí, entrei de novo. Acho que demais companheiros me escutam?
Então foi a Sara que caiu. Vamos lá. Eu vou continuar aqui como mediador. Tudo bem? Então, beleza. Voltou? Bom, tem aqui... Vamos para... Robson. Tá me escutando? Sim. Faz um tininho. É porque eu não estou escutando ninguém. Eu estou escutando muito bem todo mundo. Eu vou continuar aqui como mediador, tudo certo? Beleza. Vamos lá. Nessa parte, é a parte das perguntas, né? Eu vou buscar aqui uma pergunta. Nosso primeiro companheiro aqui a fazer a exposição nas perguntas é o Eduardo. Eduardo, deixa eu ver o que tem para você aqui. Bom, vamos lá. Eduardo, o que fazer com essa legislação aí agora sobre a privatização das águas? Ixi. Vamos lá, tá com você. Primeiro eu quero só dar um recado para Paulo de Tarso. Paulinho, se você não estiver nos ouvindo, saia e entre novamente que você vai conseguir. O telefone cai toda hora também, viu? Ô Robson, não sei quem fez essa pergunta aí, mas é uma pergunta muito boa, né, nesse momento difícil que a categoria do saneamento está vivendo. Não só, né, no saneamento de Minas Gerais, mas em todo o Brasil. Nós temos aí a Federação Nacional dos Urbanitários, que acompanha essa luta, que desde quando o então golpista Michel Temer, né, ele lançou lá a medida provisória 844, a federação esteve atuando nessa luta para tentar barrar essa MP. Aí depois virou MP, depois projeto de lei 3142, se eu não me engano, e por fim, né, o projeto de lei aprovado, que foi o PL 4162. Eu falei ali mais cedo que a principal medida que afeta o setor de saneamento foi acabar com os contratos de programa. Então, os prefeitos hoje, eles não têm mais condição, com essa lei entrando em vigor, de fazer um contrato de programa com uma estatal, né? No caso a Copasa, no caso a Saber, né? A Sanepar, eles não têm mais essa possibilidade de fazer isso. Aí, força a iniciativa privada a entrar no setor, né? Isso nos preocupa muito, porque empresas de saneamento, né, estatais, elas têm um papel social muito importante, porque elas trabalham com subsídio cruzado. Aí eu pego e cito aqui alguns exemplos da minha região, né? Eu sou do norte de Minas, capital da cachaça, lá onde é que tem, né, mais cachaça do que água, mas a gente percebe que alguns lugares são muitos, né, tem muita ineficiência de recurso hídrico. Por exemplo, é onde foi criado a Copanó, né, que são cidades que têm de 200 a 5 mil habitantes, e foram criados especificamente para tirar aquelas cidades que dão prejuízo para a Copasa. Né? Então, a grande dificuldade de lidar com a medida provisória, né, com o projeto de lei 4162, é porque as empresas privadas, elas não vão querer assumir o papel social que as empresas públicas assumem. Né? Para você operar uma concessão de água e esgoto no município, você tem que fazer a tubulação de água, fazer a tubulação de esgoto, você tem que ter trabalhadores para fazer as manutenções da prestação, na estação de tratamento de água e de esgoto tem que ter operadores para tratar, para levar água limpinha, pegar água suja, levar água limpinha para casa dos clientes, e também pegar o esgoto, né, e lançar com eficiência mínima de 60%, conforme a legislação manda, nos rios. Então, as empresas públicas têm esse papel social muito importante, eles não visam o lucro. Essas empresas, essas cidades pequenas, deficitárias, né, elas são subsidiadas por aquelas cidades maiores. O que vai acontecer, meu grande Robson? E depois eu quero que você me fale quem foi que fez essa pergunta, que é uma pergunta muito importante no momento tão difícil que a gente está vivendo. O que vai acontecer? Essas empresas privadas elas não vão querer assumir as cidades pequenas,
a companhia de saneamento do Estado de Minas Gerais, a Sabesp, as empresas grandes também, para elas se tornarem empresas competitivas, elas não vão querer também assumir esse papel social e vai sobrar para os municípios. Então, quem perde vai ser a população. Quem vai pagar a conta vai ser a população. Vai precarizar o trabalho, vai precarizar o serviço, a qualidade de saneamento vai ficar pior. Um exemplo disso é o pessoal lá da Copanor. Quem paga pelo serviço social que a empresa presta são os trabalhadores da Copanor, que têm baixos salários, baixos benefícios, não têm os mesmos benefícios que os companheiros da Copasa recebem, e é isso que a Copasa está querendo fazer com os demais trabalhadores, está querendo reduzir aos benefícios que eles chamam de cesta de benefícios. Então é isso que vai acontecer. A qualidade de trabalho vai diminuir, quem vai pagar a conta é a população, e a gente vai ficar nesse imbróglio. Então, obrigado pela pergunta nesse contexto tão importante e difícil que a gente está vivendo. Obrigado, companheiro Eduardo. Companheiro Eduardo, eu sei que você tem uma live agora às 8 horas, né? E vou deixar você já se despedir da turma aí, porque eu sei que daqui 3 minutos você vai ter que sair, então já faz a sua consideração final aí, antes das perguntas dos próximos companheiros. Ok, Robson, obrigado, Robson, meu grande Romeu, viu? Obrigado por participar dessa live com você, nesse momento cenário tão difícil da classe trabalhadora, ao grande Paulinho e Robson, né, grande amigo, grande companheiro. Eu vou despedir aqui falando do que está acontecendo na Copasa. A luta hoje da classe trabalhadora, ela ficou uma luta tão difícil, Robson, que hoje quem era inimigo virou amigo, né, os amigos ficou mais amigo ainda. Então, nós não temos aquela disputa de espaço, em termos políticos, que a gente tinha antigamente, né, em termos política, sindical, interna da empresa. Hoje, por exemplo, aqui, ó, eu fui convidado hoje para uma live, vai iniciar às 8 horas, de companheiros que foram ex-sindicalistas, grandes sindicalistas, né, e que todo o contexto sindical tem sua oposição sindical, e que hoje já não é mais oposição sindical, são parceiros do sindicato, são Sindágua, parceiros do sindicato, que estão dispostos aí a enfrentar a luta contra a privatização e essa luta contra o desmanche de direito de toda a categoria. Então, um abraço a vocês aí, continue com uma excelente live, que o assunto é muito bom nesse momento, e a qualquer momento a gente está à disposição também. Obrigado, Robson, a todos aí que estão nos acompanhando, uma boa noite, tenham uma ótima live. Boa noite. Ô, gente, Obrigado. Obrigado, Eduardo. Até mais. Obrigada pela sua participação importantíssima. Eu caí aqui porque, como a gente está falando de privatização, em queda de qualidade de serviços, os nossos serviços que são privatizados, eles são todos ruins. Então, a nossa internet cai constantemente, o nosso telefone não funciona, né? Todo esse processo é reflexo da privatização, que a gente já falou que é sinônimo de precarização das relações de trabalho, demissões, queda na qualidade de serviço e carestia para a população. Então, acabamos de ter um exemplo aqui com as nossas internets que caem sempre. Bom, Paulinho, tem uma pergunta aqui para você, que foi o Felipe quem fez. Até antes de eu cair, já tinha sido feita a pergunta. Que é o seguinte, a Latam recentemente pediu proteção contra a falência lá nos Estados Unidos, não é isso? Então, ele queria saber como que isso pode atingir, afetar, né, impactar os trabalhadores aqui, se tem alguma relação, e aí se você também puder falar sobre a questão da privatização dos aeroportos, todo esse processo. Vamos lá, pessoal. Bem, a Latam realmente ela utilizou lá do capítulo 11 lá do americano para poder, é uma espécie de recuperação judicial, vamos colocar dessa forma, tá? Só que a Unidade Brasil e a Argentina ficaram de fora. Mas a Unidade Brasil ficou de fora por quê? Porque nós já temos exemplo já do caso da Avianca. A Avianca entrou com um pedido de recuperação judicial, inclusive agora está pedindo a falência, agora essa semana, e ao ela pedir recuperação judicial, a ANAC foi lá e tomou os slots de Congonhas e redistribuiu os slots. Então a Latam não vai utilizar esse sistema aqui no Brasil por causa dos slots de Congonhas. Tá claro isso.
Então, o Brasil ficou de fora. O capital realmente ele é selvagem. Ele não quer perder dinheiro, não. Tá? Então, no caso da Latam, ficando de fora, ela teve que se mexer internamente e tentar cortar trabalhadores. Então, ela anunciou para a gente, em Minas Gerais, um excedente pela malha aérea dela, de Confins e Uberlândia. Ela colocou para a gente um excedente de 149 trabalhadores. Eu não estou falando que foi demissão, não. É excedente. A conversa começou assim. Isso significa 39% da mão de obra efetiva no estado de Minas Gerais, que a gente tem 384 trabalhadores aqui em Minas Gerais da Latam. Então, com esse excedente de 149, ela poderia vir a demiti-los. Só que aí nós conversamos com a empresa, não só o SAM, como a federação, e fechamos uma minuta aonde a gente fez alguns programas. Esses programas foi uma alternativa. Então, nós levamos para a Assembleia e a Assembleia aceitou esses programas a qual negociou. Quais são esses programas? Porque na cláusula a empresa não poderia demitir em massa. Na verdade, ela pode demitir em massa, porém, tem que cumprir um pré-requisito. E que, nesse momento, o pré-requisito não seria bom para ela. Então, isso fez com que a gente, utilizando a convenção coletiva, por isso, a convenção coletiva, que é uma coisa conquistada pelos trabalhadores, ela é muito importante. Você consegue voltar direitos que você perdeu na convenção coletiva. Por exemplo, se o governo tira, você consegue inserir na convenção coletiva o que ele tirou. Então, só voltando lá. Dessa forma, a gente fez programas de demissão voluntária, era para quem quer sair. Então, está saindo com um adicional, está saindo com garantia de passagem, está saindo com plano de saúde, está saindo com os 40% do FGTS, está saindo com essas coisas. E também entra ao sair numa linha de espera que, se tiver recontratações, ele é o primeiro da fila. Fizemos também uma outra, que é uma LNR, que é uma licença não remunerada, porém ali está garantido ali o vale alimentação, está garantido o direito de passagem, está garantindo alguns benefícios para que o trabalhador possa, aquele que pretende fazer um curso fora do país, aquele que pretende fazer uma outra atividade, ele pode fazer isso. Dando exemplo, tem um trabalhador aqui na manutenção da Latam que ele está iniciando uma carreira de corretagem. Então, ele aderiu a isso justamente para poder investir na coisa que ele quer fazer. O outro trabalhava com a família numa construtorazinha. Então, ele adquiriu isso aí, esse benefício, para que ele possa estar lá com a família dele, tentando alavancar os negócios. No caso da Azul, aí ele só perguntou da Latam, mas deixa eu também falar um pouquinho da Azul. A Azul, os números eram um pouco mais difíceis. Por quê? Aqui na Pampulha, ela tinha 460 trabalhadores. Foi anunciado um excedente pelo serviço que tem de 148 trabalhadores. Em Confins, 453 trabalhadores. No total, foi anunciado um excedente de 183. Lá em Uberlândia, eram 41. Foi anunciada a metade, 22 de excedente. E no call center, que é o maior lugar onde a gente tem aglomerado trabalhadores, foi 502 trabalhadores existem lá, e foi anunciado aí um excedente de 192 trabalhadores. E a gente também teve que negociar e tentar achar um caminho alternativo. Porque as pessoas aderindo a esses programas, a gente diminuiria o corte, diminuiria a demissão. E em alguns setores a gente avançou, a gente conseguiu avançar. Então, por exemplo, no setor da manutenção, que lá tinha, da Latam, que lá tinha um excedente de 20 pessoas, não chegou a esse número de demissões, porque as pessoas aderiram aos programas, então a empresa chegou com pessoas trabalhando no número que ela queria. Isso aí, gente, lógico que é uma alternativa, é uma fase que nós estamos passando no setor. Realmente, o nosso setor foi o primeiro a ser atingido. Igual o Robson falou, você vai no aeroporto, lá está parecendo, não tem ninguém, está parecendo um deserto. Se você for amanhã lá no aeroporto, você vai ver isso. Você vai conseguir confirmar isso em loco. Tá? Então, espero ter aí respondido a pergunta do nosso companheiro.
Obrigada, Paulinho. Bom, Romeu, vamos então com você. Ó. O Luiz Rocha aqui pôs uma pergunta. Falou o seguinte, ó, como que têm sido as medidas de proteção aos trabalhadores com relação à pandemia? Existe algum debate sobre greve ambiental entre os trabalhadores metroviários e quais medidas o sindicato está tomando? Bem propícia a pergunta. O Sindimetro, antes mesmo da pandemia chegar com toda a força aqui em Belo Horizonte, né, já estava dando sinais em São Paulo, onde tudo começou, né, aqui no Brasil. O Sindimetro começou a cobrar das empresas, da CBTU, né, que é a que administra o metrô aqui em Belo Horizonte e em outras capitais, as medidas preventivas, né, no sentido de proteger o trabalhador que está disposto em um meio que, conforme estudo da própria UFMG, ele está no mesmo rol dos hospitais, em probabilidade de você ser contaminado pelo vírus, né? Você anda no transporte, quem utiliza o transporte público, seja trabalhador ou do próprio metrô, ou os usuários do metrô, o risco de uma pessoa contrair o vírus é o mesmo dele estar lá no hospital, onde é o foco do problema, né? Onde é o foco dos problemas que estão acontecendo de contaminação, de tratamento do pessoal que está com o Covid. Então, num sistema de transporte desse nível, isso aí não é só o metrô, não. É o transporte por ônibus e o transporte metroviário, tá? O transporte coletivo está nesse rol, conforme estudo da UFMG, um estudo recente que saiu agora esse finalzinho início desse mês. Bom, então, mas isso era uma coisa óbvia, né? Se o vírus se propaga se as medidas para se evitar a propagação do vírus é o distanciamento social, então, naqueles locais que acontece o contrário, é a facilitação da propagação do vírus. E o transporte público, historicamente, sempre tratou muito mal os usuários, né? Sempre foram transportados aí em condições subhumanas, né? Em latas de sardinha mesmo, como se diz aí no popular. Nunca houve um transporte público coletivo de qualidade, pelo menos aqui em Belo Horizonte, desde que eu me entendo por gente, nunca houve. As pessoas sempre são transportadas com o maior desrespeito possível, né? E o poder público, que deveria cuidar disso, está mais preocupado em entregar esse serviço à iniciativa privada, não é porque ele dá lucro, não é bem isso, é porque é um problema para o gestor público administrar uma coisa que dá muito problema, dá muito trabalho. E trabalho ninguém quer, principalmente o gestor público. Então, no caso do metrô, nós começamos a cobrar da empresa, lá atrás, no início, bem no início, as medidas. E a CBTU, por ser uma empresa pública federal, ela tem algumas dificuldades orçamentárias, que isso é de anos, não é de agora, e começou o vírus chegar próximo à nossa cidade, aqui a situação começou a se agravar, e nós fomos, talvez, a primeira categoria a fazer um movimento de greve, né? Lá em março, cobrando medidas da empresa para poder garantir as condições mínimas para os trabalhadores e para os usuários, né? A nossa preocupação não é só enquanto os trabalhadores, mas a gente sabe que se não houver medidas adotadas no âmbito geral, os usuários também estão expostos. E nessa medida nossa, que foi o último recurso, a empresa sequer respondia às nossas cartas, às nossas provocações, a pedido de reunião, não fornecia os insumos básicos. Então, foi só após essa deflagração de greve que a empresa, através de um acordo judicial, né, que a empresa pediu uma liminar para barrar a greve, ela garantiu lá para o tribunal que iria fornecer todos os insumos, iria fazer uma escala mais reduzida, né? E a partir daí ela vem precariamente, né? A gente fala precariamente porque as medidas de proteção que hoje existem, elas são apenas
no intuito de preventivo, mas não completamente seguro. Você não consegue dar uma segurança 100% para ninguém que trabalha no sistema ou que utiliza o sistema metroferroviário em Belo Horizonte, né? Diante das circunstâncias como são operados o sistema. Não tem como. Então, você precisa de medidas preventivas para poder, medidas paliativas para minimizar esses impactos. E são a utilização de máscaras, de álcool gel, né? Um horário mais restrito de funcionamento e uma escala de revezamento para os trabalhadores, onde não evite aglomerações de trabalhadores dentro de um mesmo setor. Então, isso tudo a gente conseguiu depois dessa deflagração de greve, que ela não ocorreu, porque aí a empresa agiu. Porém, com o afrouxamento decidido aí pela Prefeitura de Belo Horizonte, a empresa tentou retomar, né? Tentou não, ela retomou novamente uma nova escala de trabalho, né? Ampliando drasticamente aí o serviço e expondo desnecessariamente os trabalhadores na nossa avaliação e nos usuários. Aí tentamos também, por diversas vezes, negociar com a empresa uma escala que não fosse que não expusesse tantos trabalhadores, né, que voltasse com algumas atividades em home office que ela cancelou, escalas de revezamento para o pessoal de manutenção que ela também cancelou, e sem sucesso. Diante disso, nós precisamos, foi novamente necessário organizar a categoria e fazer a nossa primeira assembleia online da nossa história, já que a gente não tem como fazer assembleia presencial. Organizamos uma assembleia online, os metroviários de São Paulo até nos auxiliaram e nos deram ajuda, que eles fizeram isso lá, né? Então, para que essa assembleia? Para deflagrar novamente uma greve, né? Então, a situação hoje, a gente não está em greve, porque com essa medida que foi aprovada na Assembleia, que a categoria aprovou a greve, em regime de escala mínima, o tribunal deu uma liminar para a empresa, mas bem próxima daquela que a gente estava querendo retomar, né, que era a que vinha sendo praticada lá depois da nossa primeira deflagração de greve. Então, o cenário é completamente desfavorável, seja para os trabalhadores metroviários, né, para os trabalhadores de maneira geral e para os próprios usuários. A política da empresa é no sentido de, em primeiro lugar, trabalhar com demanda. Se ela tem demanda, ela quer pôr o trem para rodar e quer funcionar normalmente. Então, se a cidade afrouxar o distanciamento social, ela com certeza vai querer ampliar os seus horários de funcionamento, cancelar escalas de revezamento, home office e tudo mais, expondo desnecessariamente os trabalhadores. Então, a gente vive numa luta constante aqui de tentar preservar a saúde dos trabalhadores. Para você ter uma ideia, até o primeiro afrouxamento do Calil, aqui em Belo Horizonte, quando ele afrouxou lá atrás, nós não tínhamos nenhum caso de contaminação pela Covid-19 entre os trabalhadores. Pós afrouxamento da cidade, nós já temos mais de 10 casos confirmados dentro da categoria. É pouco? É pouco se você olhar a cidade, mas se você olhar que hoje, proporcionalmente, nós temos em torno de 1.000 e poucos funcionários trabalhando, com exceção dos que estavam em escalas e grupo de risco, é quase 10% da categoria, né? É quase 1% da categoria. Então, é muita gente. E isso, se a gente não adotar medidas de controle, a gente vai fazer com que o próprio sistema entre em colapso. Naturalmente, não precisa fazer greve. Porque se o maquinista adoecer, se o funcionário de estação adoecer, se o segurança adoecer, né? Se os funcionários que estão trabalhando aí para fornecer o trem adoecer, quem vai operar o sistema? O sistema entra em colapso naturalmente. E a gente não conseguiu demonstrar isso para a empresa não conseguiu entender isso, né? Na verdade, achando que deveria continuar funcionando, aí o tribunal interviu mais uma vez, e dessa vez o desembargador foi muito sensato, né? A gente tem que reconhecer isso, e proporcionou uma escala menos agressiva para o lado do trabalhador.
E a gente está, hoje mesmo, né, hoje nós tivemos uma audiência online, por videoconferência com o tribunal, com a CBTU, para tentar ainda aparar as arestas dessa situação que a gente está passando. Então, é uma luta constante, 24 horas por dia, incansável, porque o metrô, mesmo quando ele não está rodando, a manutenção está funcionando, ele não para, o metrô funciona 24 horas. Só o trem é que deixa de prestar o serviço à população, mas os serviços continuam sendo prestados por 24 horas, ininterruptamente, de domingo a domingo, né? Então, é um sistema que não para. E aí a gente tem que estar 24 horas aí, atento, acompanhando, porque qualquer mudança afeta diretamente os trabalhadores e os usuários. E a empresa realmente, infelizmente, né, ela é um reflexo, né, principalmente por ser uma empresa pública federal, ela é reflexo desse governo federal que está aí, né, desse governo do presidente que está aí, que acha que isso, como todos dizem, é uma gripe, como ele diz mesmo, é uma gripezinha, e que ia matar 800 pessoas lá no início, né? Nós estamos com mais de 67, chegando a 70 mil óbitos, né? 70 mil pessoas morreram. E até hoje, nós não temos um ministro da saúde. A gente está atravessando uma pandemia, né? Uma questão de saúde pública, e não temos um país que não tem ministro da saúde. E não é porque não tem uma pessoa preparada, é porque não tem uma pessoa que vá seguir a cartilha de um presidente fascista, um presidente que não está preocupado com a vida. Sinceramente, eu penso, é a minha opinião, eu penso que eles estão querendo, quanto mais gente morrer, melhor, menos gente para dar trabalho, né? É um governo que está promovendo o genocídio do seu povo. E, infelizmente, a gente não está conseguindo ainda fazer com que a parcela da população entenda isso. Que a nossa preocupação é com as vidas, né? Você, o prefeito Calil aí fala que a gente está em guerra, né? Eu não vejo, eu nunca não conheço na história do mundo, né? Quando um país está em guerra, você está preocupado se uma fábrica vai funcionar, se uma fábrica vai fechar, se como é que vai estar a questão da economia. Na guerra, você luta para não morrer. Então, a questão econômica vai ser tratada no segundo plano, que é importante, sim. A gente sabe disso. É muito fácil, às vezes, a gente falar do que quem está sentindo na própria pele aí os efeitos econômicos dessa pandemia, mas eu acho, e a gente acredita, e nós aqui do Sindimed, defendemos a vida em primeiro lugar. Obrigada, companheiro. Importantíssimo, né? A gente está vendo a necropolítica em prática, né? Bom, acho que agora só faltou Robson, né? Para responder a pergunta. Robson, então vou mandar aqui, a pergunta foi do Michel Bruno. Ele falou assim, ó, com o avanço da reforma trabalhista, previdenciária, privatizações em diversos setores, como unificar as categorias Correios e demais trabalhadores públicos de norte a sul contra o atual governo para garantir nossos direitos e reiniciar o que perdemos? Bom, excelente pergunta do Michel, né? Eis a questão. Na teoria seria muito fácil, né? Precisaria juntar todas as categorias, os movimentos sindicais, sociais, que bastava isso, a gente poderia lutar e derrubar o governo. O problema é que, para colocar na cabeça, né, principalmente do movimento sindical, é uma luta constante, né? É uma luta constante, é o que a gente fala. Isso aí é luta de classe. A própria evolução da consciência de classe dos trabalhadores é fruto da luta de classes, né? Essa colocação do Michel, ela é uma colocação que é de urgência fazer, né? O chamado, eu sei que tem muito programa, muita propaganda para isolamento, mas, enfim, o povo pobre, a classe trabalhadora, está indo trabalhar. Não tem como você não fazer algum tipo de luta, né? E nós vamos ter que lutar, porque senão vai passar absolutamente tudo que o governo colocar e a hora que acabar a pandemia está tudo privatizado, está tudo entregue, a classe trabalhadora está sem absolutamente direito nenhum e não teve luta.
Então, a gente tem que se movimentar, tem que chamar centrais sindicais, né? Eu acho que o dia 10 agora é um dia extremamente importante, né? Para a gente fazer os atos de rua, fazer as lives, fazer todo tipo de manifestação. Mas eu digo que a campanha salarial do Correio, ela é de extrema importância para despertar, né, no restante das categorias esse sentimento de união, porque tem várias categorias em campanha salarial, né? Como o companheiro Eduardo colocou aqui, o acordo coletivo do Sindágua, da Copasa, está sendo empurrado desde o ano passado. Então nós precisamos de lutar, né? Os trabalhadores do Correio, eles sempre lutaram. Eles estão na luta todos os anos, tem greve dos Correios, tem luta nas ruas. Não é porque a gente quer fazer, mas é porque é necessário fazer. Nesse momento, então, a colocação do Romeu aí, do Paulinho, excelente colocação, a vida vem em primeiro lugar. A gente precisa travar uma luta para defender a vida dos trabalhadores. Então, chamamos todo mundo a essa unidade, né? A gente precisa dessa unidade. Só fazer um último comentário aqui, que é na própria... O Denner me mandou, que é do CDD Calafate. Como é que a gente faz para colocar na cabeça da população que ela vai ser prejudicada, né? Que o governo está literalmente usando o poder dele para acabar com o Estado, né? Aqui nós estamos aqui é uma luta dos movimentos, né? Dos sindicatos, movimentos organizados, para defender o Estado brasileiro do governo. É um absurdo. O governo quer desmontar tudo, quer vender tudo, quer entregar tudo para a iniciativa privada e depois nós vamos ser privados de absolutamente tudo, né? É isso que acontece com as privatizações e eu trago aqui o exemplo, né? Vale do Rio Doce. Isso é exemplo de privatização. Privatização, ela escraviza, ela mutila, ela mata trabalhadores, né? A privatização, ela é isso, né? É a Vale. Matou centenas de trabalhadores, sequer respondeu pelo crime, né? Continua fazendo um processo de mineração que dá rios de dinheiro para meia dúzia de empresários que estão lá na Wall Street, enquanto a população brasileira não vê absolutamente nada desse dinheiro. Então é preciso apontar o dedo nessas feridas, né? Mostrar, encorajar o movimento sindical, né? Denunciar as traições também, que faz parte da luta de classe, né? E mostrar que o caminho da classe trabalhadora ele tem que ser unificado e ele tem que ser único, né? Mesmo que a gente tenha posições políticas diferentes, é possível a gente marchar separado e golpear junto. Então nós precisamos disso nesse momento. Os ensinamentos do marxismo, né, traz para a gente aí os métodos que a gente deve usar para poder ampliar a consciência de classe dos trabalhadores, fazer esse debate com a população brasileira. O Correio, os trabalhadores do Correio, precisa fazer esse debate com a população, de que, nesse momento, inclusive, os serviços essenciais são aqueles que dão suporte à população. Vocês imaginam se não tivesse o SUS aqui? Se não tivesse o SUS, seria um negócio assim, absurdo a mortalidade pelo coronavírus. Então é muito importante a gente trazer as pautas de todas as categorias, deixar aqui para finalizar o meu recado aqui aos servidores públicos de Minas Gerais, né, que estão sendo duramente atacados. A reforma da Previdência aqui do Estado é um absurdo. Eles querem diminuir, aumentar a alíquota, diminuir aí na prática o salário dos servidores, professores, professoras, demais servidores, segurança pública. Vários servidores estão aí numa luta mortal, né? Uma luta encarniçada contra o governo Zema, que não cumpre a Constituição do Estado, ataca a categoria de professores e ataca os servidores públicos com esse projeto que está tramitando lá na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Vai prejudicar os serviços públicos, vai piorar a situação para a população mineira, então nós temos que denunciar aqui e ser solidário, né?
tá ombro a ombro, junto com os servidores aí nessa luta, e o que precisar da gente aqui, pode contar, né? Com certeza pode contar com o companheiro Romeu, com o companheiro Eduardo, com o companheiro Paulinho, nós aqui vamos estar ombro a ombro nessa luta em defesa da previdência dos servidores do Estado, né? Defender o IPSENG, que está sendo atacado, companheira Marília, que é lá da ACEPSENG, né? Da associação. A proposta é acabar com o IPSENG. Então, nós não podemos aceitar isso, e faço essa denúncia aqui, né, ao vivo, dizendo que não vão atacar aqui a previdência dos servidores sem muita luta das categorias que estão aqui ombro a ombro junto com eles. Obrigado. Obrigada, companheiro Robson. Excelente sua fala, né? A necessidade da gente unificar forças e fazer uma unidade na luta, né? Bom, a gente já está chegando aqui no nosso último bloco, né? Então, vamos convidar para fazer as considerações finais, né? Chamar aqui o Paulinho para começar abrindo aqui. Paulinho, 5 minutos para suas considerações. Seu microfone está desligado. Bem, em primeiro lugar, eu agradecer imensamente a participação aqui. Essa participação eu aprendi muito e venho aprendendo às quartas-feiras. A iniciativa do Sindicato dos Correios, ela é maravilhosa. E é maravilhosa por quê? Porque eu junto com a pergunta do Michel, que veio oportuna. E juntando a pergunta do Michel, oportuna nesse momento, com o que o Sindicato dos Correios vem fazendo às quarta-feiras, unificando os sindicatos com esses debates. E uma conversa que eu tive com o PP e que ele trouxe à luz a categoria, os trabalhadores têm que tentar unificar num período único suas respectivas datas bases. Para ter uma data base ou para ter datas bases dentro de um mês ou de máximo 2 meses, todos. Porque um fazendo um movimento ali, o outro fazendo um movimento lá, o outro aqui, isso no somatório se cria força. O que o patrão, o que o capital, aí eu estou falando nem patrão, não, é capital, é coisa grandiosa. O que o capital quer é dividir os sindicatos. Então, cada um faz uma data básica, cada um luta num determinado período do ano. E nós temos que tentar unificar isso tudo. E essa unificação, utilizando aí a pergunta do Michel, parabéns, viu, Michel? Muito oportuna a pergunta, é essa iniciativa que o Sindicato dos Correios vem fazendo. Chamando presidentes de sindicatos e que depois, com essas discussões, depois que a gente está um conversando com o outro e assim, estreitando laços, lutando ombro a ombro, é que se lá na frente chega no melhor cenário, que é tentar unificar todo mundo numa grande campanha salarial, numa grande campanha para a database unificada no Brasil todo. Bem, eu agradeço imensamente o convite, estou disposto, viu, Robson? Precisando, irmão, você, poxa, coração, você sabe como que é. Estou disposto, sempre estarei, e é isso aí. Muito obrigado a todos que estavam escutando a gente até agora, até esse momento, e um grande abraço a todos e boa noite, tá? Passa a palavra para a mesa. Nós que agradecemos, muito obrigado. De fato, a gente precisa mesmo fazer esse debate para unificar as datas bases, porque a divisão ela só interessa ao patrão, né? Então, quanto mais unido a gente conseguir organizar nossas campanhas salariais, mais força a gente vai ter para enfrentar, porque o inimigo, ele é unido. Eles podem ter as brigazinhas internas lá, mas quando é para atacar os trabalhadores, a unidade, ela é... Então, a gente também precisa partir e tentar ao máximo trazer essa unidade na luta. Bom, a gente passou aqui as redes sociais, tá, gente? Curte lá a gente, o Sintec está no YouTube, Facebook, Instagram, procura também a galera do Sindimetro, tá passando aqui o Facebook do Sindimetro, mais tarde a gente vai pôr aqui também as redes sociais dos aeroviários, tá? A gente sempre tem que um ir dando força para o outro, que é assim também que a gente faz a unidade na prática, né? Bom, Romeu, vamos com você então, suas considerações, por gentileza. Primeiro, né, também agradecer a oportunidade de estar aqui, de estar participando, né, ao lado de companheiros aí que a gente
que a vida desses companheiros falam por si, né? A trajetória desses companheiros em suas respectivas categorias falam por si, porque são sempre companheiros aí que nunca abandonaram a luta, né? Estivemos sempre caminhando aí, desde o golpe, né? Desde antes do golpe, desde a época de governos aí passados, né? A gente já participando aí dessa luta aí contra os ataques à classe trabalhadora. Eu queria só salientar que a Cleide também, né, a Cleide Oliveira, ela fez uma pergunta idêntica à que o Michel fez, que é como nós devemos nos organizar, quais serão as estratégias que o movimento sindical, que a classe trabalhadora tem que adotar para enfrentar tamanho ataque que está sofrendo nesse momento, né? E não é nesse momento, os ataques à classe trabalhadora, eles se intensificaram a partir do golpe para cá, né? E aí a situação ficou mais difícil. Bom, eu sempre defendi e defendo que os sindicatos, como qualquer coisa na natureza, eles precisam evoluir. Na natureza, aquilo que não evolui está fadado à extinção. A natureza nos ensina isso. Então, os sindicatos também precisam evoluir. Precisam evoluir em que sentido? Na forma de diálogo com as suas bases, na forma de organização entre sindicatos, né? Ou seja, da sua relação entre sindicatos, deixar o paradigma, achar que paradigma por sermos categorias diferentes, não termos objetivos comuns, né? Isso sempre existe objetivos comuns. Procurar alinhar nesses objetivos comuns, né? Nessas lutas comuns, essas bandeiras, e unificar a luta nesse sentido, né? Também é preciso que uma ação que extrapola a questão sindical. A gente precisa fazer um trabalho, que é aquele trabalho da formiguinha, que é um conversando com o outro. E isso não precisa ser feito apenas no seu local de trabalho. Isso pode ser feito dentro da sua casa, com os seus parentes, com os seus colegas, começar um trabalho de conscientização, né, numa forma talvez informal de diálogo, sobre o que é isso e que está posto para a população, porque todos somos trabalhadores. Então, a gente precisa tentar desmistificar essa ideia de que trabalhador contra patrão, patrão contra trabalhador. Isso é uma luta histórica. Mas a gente precisa desmistificar que a gente está aqui para acabar com o patrão. Não é para acabar com o patrão. A gente está aqui para poder trabalhar em condições mínimas, para poder trabalhar que essa exploração que existe, capital, trabalho, e o trabalhador ele tem a única coisa que ele tem é a sua força de trabalho para vender, que ele seja feito de uma forma mais justa. A escravidão já acabou. Que o capital que explora a mão de obra, que ela realmente pague o justo para o trabalhador. E que a gente possa fazer esse diálogo com os mais próximos a gente, de que é isso. Nós temos que começar a conversar, porque foi feita de algum tempo para cá, é feita uma lavagem cerebral em cima da população, colocando a população contra os movimentos sociais, contra a organização dos trabalhadores, dizendo que uma fala de um presidente, de um ministro da economia falando que o servidor público é inimigo, que tem que colocar uma granada no bolso dele. Isso aí não cabe numa pessoa que ocupa um cargo de ministro. Isso é uma pessoa completamente desqualificada para ser ministro. Ele pode ter formação aonde for, mas ele não tem trato com o serviço público. Que hoje, eu queria saber o seguinte, se não fosse a Caixa Econômica Federal, como é que o pessoal estava recebendo os auxílios aí? A Caixa Econômica Federal, que é pública, né? Os bancos que maior concederam empréstimo às empresas foram os bancos públicos. O governo fazendo o governo querendo incentivar as empresas, mas quem estava fazendo empréstimo para as empresas mesmo é só os bancos públicos.
os bancos privados, está todo mundo querendo garantia para emprestar. Né? Então, aí está demonstrado claramente o porquê que o poder público tem que estar presente. Ele precisa estar presente, porque ele é o diferencial entre a vida e a morte no momento de pandemia. Ele é o diferencial entre a pessoa ter o que comer e a pessoa passar fome. Porque ele é o que chega e intervém e tem poder para fazer isso. Então, se a gente não conseguir, a gente precisa criar os mecanismos para passar isso para a população, de forma geral. A importância do Estado. Isso não é ser comunista, isso é defender o direito da pessoa viver, da pessoa ter seu emprego e ser bem remunerada para isso. É isso que a gente precisa. Passar essa mensagem para a população. Que ninguém aqui está querendo derrubar ninguém. Empresário, tem patrão, tem. Isso aí, enquanto a gente não existiu outro sistema econômico para poder a gente sobreviver a ele, a gente tem que sobreviver no que a gente tem. E o que a gente tem, a gente precisa evoluir e passar essa informação para a população, para trazer ela para o nosso lado e dizer que a gente está defendendo todos os cidadãos brasileiros. É isso aí. Obrigado. Obrigada, companheiro. Bom, então vamos com o nosso presidente do Sintect MG, Robson, suas considerações. Bom, primeiro agradecer a todos os companheiros aí que participaram, né? Todo mundo que acompanhou a nossa live, essa live que acontece todas as quartas-feiras, né, às 19 horas, e toda semana a gente debate aqui um tema, mas daqui para frente a gente vai jogar mais peso na nossa campanha salarial. Vamos chamar outras categorias também, porque a intenção é unificar um sonho, né? Fazer isso, né? Unificar as categorias que têm database, por exemplo, no segundo semestre. Seria uma baita campanha salarial unificada. A gente tem que pensar assim, a gente tem que trabalhar para que isso aconteça, né? E dizer para os trabalhadores dos Correios que a gente vai ter que se mobilizar muito, né? Muito. Porque a partir do dia 1º de agosto, a gente vai estar sem acordo coletivo de trabalho, como os companheiros colocaram, Paulinho bem colocou aí a reforma trabalhista, né? Acabou com a ultratividade, né? O Romeu também falou, a partir do dia 1º de agosto a gente não tem mais acordo coletivo, então nós precisamos jogar peso, né? Jogar peso na mobilização, ampliar, fortalecer os sindicatos, né? Os trabalhadores têm que se filiar aos sindicatos, né? O fortalecimento dos sindicatos é peça importantíssima, porque o governo sabe como joga. Ele sabe que o enfraquecimento dos sindicatos leva ao enfraquecimento, né, diretamente da categoria. Então, saudar todo mundo aqui. Queria dar mais uma informação. Hoje teve uma greve dos trabalhadores terceirizados lá no Complexo de Ubatuba, área lá do Sindicato de Campinas, né? Os trabalhadores terceirizados paralisaram as atividades, o sindicato foi lá, né? E eu vi pelas redes sociais. Quero deixar aqui a nossa solidariedade a esses trabalhadores que são ainda mais precarizados que os trabalhadores dos Correios, né? Então, assim, a gente luta para que todos esses trabalhadores sejam incorporados na nossa categoria, recebendo o mesmo valor de ticket, os mesmos direitos, o mesmo plano de saúde, né? Que não tem diferença do trabalho. Então, a nossa luta é para unificar, né? Fazer com que esses terceirizados sejam trabalhadores efetivos do Correio, né? Para isso, a empresa precisa realizar concurso público, incorporar esses trabalhadores e tratar de forma respeitosa, pelo menos, né? Todos esses trabalhadores que hoje laboram aí na empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Saudações a todos. Obrigada, Robson. Então, queria agradecer ao pessoal de casa por ter aqui prestigiado mais essa atividade, né? Só reiterando, o Sintect MG ao vivo todas as quartas-feiras, a partir das 19 horas. A gente está ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube. Então, marque esse compromisso na sua agenda, a gente vem cá. Como o Robson bem falou, a partir da próxima semana a gente vai dar um cuidado, uma atenção especial para a campanha salarial
Então, pessoal, divulga aí com os companheiros do trabalho, vamos chamar outras categorias, mas vamos dar uma atenção maior agora que se inicia a campanha salarial. Bom, muito obrigado, pessoal, que expôs aqui com a gente, o Romeu, Paulinho, né, o Eduardo, que teve que sair porque ele tinha outra live, mas queria deixar aqui nosso agradecimento, acho que vocês enriqueceram, trouxeram dados extremamente importantes, como a gente falou no início, o problema do aeroviário, o problema do metrô, o problema da água é um problema nosso, do Correio, né? Os nossos problemas também são problemas de vocês, porque todos nós, né, os ataques, eles são para todas as categorias, né? A política é a mesma, é retirada de direitos, é terceirização, é precarização, é demissão e é privatização. Então, contra tudo isso que a gente tem que lutar e tem que lutar unificado. Então, gostaríamos de agradecer a presença de vocês, trouxeram aqui um debate bem importante. O pessoal que está em casa também, muito obrigada. Continua compartilhando, comentando, repartilha depois que aqui acabar, continua mandando para o pessoal, tá? Vamos ajudar a fortalecer a nossa imprensa operária, uma imprensa independente. Então, obrigada, boa noite a todos, espero vocês na próxima quarta. Até mais, gente.